Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como está iniciando a nossa semana aqui na TB Zone, né? Hoje é dia 9 de maio, segunda-feira, e eu vou mostrar tanto o mini dólar quanto o mini índice nos três time frames que mais utilizamos, né? Que é os 5 minutos, os 2 minutos e o 1 minuto. O ideal é utilizá-los um do lado do outro em confluência, conseguindo analisar todos ao mesmo tempo. Mas caso você não consiga, não goste, a sua máquina seja muito fraca, você também pode utilizá-los separadamente, um de cada vez. Vou mostrar aqui no dia de hoje no Profit, começando pelo gráfico do dólar, nos 5 minutos, beleza? Vamos lá então. A partir deste ponto, então, iniciou o pregão do dia de hoje. É interessante notar que nós tínhamos aqui na nossa tela, então, uma linha branca, que era a line que enviamos antes da abertura do pregão para os assinantes. Então, antes do mercado abrir, eles já tinham posicionados em suas telas essa linha aqui, que funciona como um ponto de suporte ou resistência, uma região de briga do gráfico, tranquilo? E o gráfico abriu bem abaixo dele, né, tocando e fechando abaixo. Logo em seguida, o preço tentou novamente fazer um rompimento dessa linha, né, mais ou menos aqui nessa região, e não conseguiu ultrapassar a linha, fechando abaixo novamente. E aqui poderíamos então tentar uma venda neste ponto, né, que a resistência de fato seguraria o preço, né, e um alvo inicial poderia ficar aqui no fundo anterior, na mínima do dia, né, poderia ser uma saída parcial da nossa operação, certo? Vamos ver como é que o preço se desenvolveu nesse tipo de operação, numa reversão da line. O preço foi direto lá, pessoal, só tocou na nossa line aqui e caiu mais de 18 pontos. Isso aqui não é mais a gráfico parado não, tá pessoal? Isso aqui já estava na tela do trader antes mesmo do preço atingir aquele preço. Então é uma operação bem comum que muitos assinantes fazem diariamente, né? Então aqui deu mais de 17 pontos de alvo e seu stop poderia ficar aqui em cima em torno de 12 pontos na máxima do dia, certo? Neste momento, poderia então optar por trazer seu stop que estava lá em cima para o zero e deixar o restante dos contratos andar. E como alvo principal, pessoal, nós tínhamos lá embaixo uma resistência do SSR que já estava sendo formada pela ferramenta automaticamente e poderia ser um ponto onde o mercado buscaria liquidez, certo? Então foi isso que aconteceu aqui, o preço vai estar lá embaixo e atinge o alvo principal na resistência do SSR, né? Só que claro que 18 pontos já é uma pontuação bem expressiva, então você poderia sem problemas nenhum encerrar todos os seus lotes aqui na mínima do dia até aquele momento. Até a resistência do SSR, o preço chegou a andar incríveis 28 pontos. 28 pontos, pessoal, com um mini contrato são mais de R$290. Ou seja, coisa pra caramba, certo? Depois disso, o indicador TB Zone nos dá uma entrada de compra bem nessa região de resistência do SSR. Então, entrando mais ou menos neste ponto aqui, onde a operação foi ativada, certo? Um alvo plausível também, um alvo principal, poderia ficar lá em cima na line, nos dando mais de 25 pontos. Isso também é coisa pra caramba e era um alvo bem agressivo. É claro que você faria uma parcial aqui no meio do caminho, né? Mais ou menos neste ponto, dando mais também 12 pontos nessa operação. E como eu falei antes, deixando o restante dos contratos andar até lá em cima se você quisesse buscar um alvo ainda maior. O preço foi, se desenrolou e atingiu o alvo principal em 25 pontos, com uma entrada do indicador TB Zone sensacional, tá pessoal? Ou seja, entrou nessa compra, fez parcial nesse topo anterior e depois alvo principal lá em cima na line. Tudo utilizando o arsenal TB Zone. E essa entrada foi utilizando tudo mesmo. Por quê? Porque nós tínhamos aqui embaixo uma resistência, né, que servia como suporte dessa região, uma entrada do indicador TB Zone e como alvo utilizando a line. Ou seja, utilizando tudo que a TB Zone oferece de melhor para seus assinantes. Depois disso, o preço recua novamente na line, né, nos dando mais uma oportunidade de venda, se fosse da sua intenção, que caiu mais de 9 pontos. Aqui ele deu uma entrada no indicador, porém não foi ativada, né, pois não teve um rompimento da sua mínima aqui neste ponto, certo? Portanto a gente não faz nada. Só que se fosse ativada essa operação, seria uma operação bem bacana de se entrar, tá pessoal? Porque nós tínhamos uma reversão na line, que tinha acontecido agora há pouco, e ainda uma venda do indicador, ou seja, dois elementos que tinham como confluência na nossa venda, certo?
o preço se desenvolve, mais uma oportunidade de vender aqui em cima e ele cai até lá embaixo, dando uma entrada do indicador de compra novamente. Nesse caso, sua entrada ficaria aqui em cima, certo? O seu alvo ficaria na line, pelo menos, né? Pois não tinha tanta pontuação aqui de distância dessa vez, em torno de 13 pontos. E seu stop ficaria, então, aqui embaixo deste candle de ativação. Mais ou menos nesta região aqui, em torno de 14 pontos. Ou seja, essa é uma operação, pessoal, que talvez não valeria o risco retorno, pois o teu stop estava maior que o seu possível alvo, né? Então, se você não estava tão confiante nessa operação, era melhor ficar de fora. Ela se desenrolou e atingiu o alvo principal lá em cima, e depois, ao atingir a line, ele nos deu mais uma oportunidade de reversão. Então, pessoal, vocês percebem como as lines são importantes? Olha quantas vezes o preço tocou nela e reverteu. Uma vez aqui atrás, outra vez aqui em cima, aqui novamente, e depois de novo revertendo na line, dando mais uma oportunidade de venda e de botar muito dinheiro no bolso. Você sabe que no dólar cada ponto movimentado é bastante dinheiro, então tem como os traders que estão atentos a esses pontos ganhar muito dinheiro. E o preço reverteu então até o momento do último toque na line mais de 22 pontos também. Assim está o gráfico do dólar até o momento, pessoal. Vamos dar uma olhada no gráfico de 2 minutos. Os 2 minutos nós tivemos também as oportunidades, é claro, de reversão nas lines, como eu comentei anteriormente. E nós tivemos algumas operações também com o indicador, porém em outros pontos, né? Como muda o time frame, ele muda também a quantidade de operações e os pontos de operações também, certo? Aqui tivemos uma entrada de venda do indicador que foi ativada e vejam só até onde ela chegou, exatamente no suporte diário do FAT lá embaixo, dando mais de 10 pontos em apenas uma operação do indicador, ou seja, mais um gain também para quem estava atento às ferramentas e quem faz parte do nosso time. Não é à toa que aqui o preço reverteu novamente, né? Aqui e aqui, subindo até as linhas mais de 28 pontos. E até o momento estamos assim no M2, pessoal. Tanto de reversão pela line lá em cima, né? 3 oportunidades lindas. Uma do indicador e uma de reversão também utilizando o SSR. Agora vamos dar uma olhada no 1 minuto do dólar. Mais candles, né? Obviamente. E no dólar, pessoal, no minuto, tivemos uma entrada do indicador neste ponto, certo? Que o preço ativou a operação e andou sem nenhuma dificuldades 5 pontos, ou seja, dá para ter feito parcial ou alvo completo no bolso. O preço volta na line aqui em cima, né, dando oportunidade de reversão que eu comentei anteriormente, e aqui embaixo uma entrada do indicador TB Zone. Percebam que essa entrada do indicador nós não vimos nos outros time frames, né, somente no gráfico de 1 minuto. Aqui a operação foi ativada neste ponto, certo? E o preço desaba até o momento mais de 16 pontos a favor da operação de venda. Isso apenas utilizando o indicador TB Zone. Uma pequena leitura do gráfico, um conhecimento técnico que nós também ensinamos na área de membros, juntamente com as ferramentas, pessoal, tem como tirar muito dinheiro do mercado todos os dias. Fica muito mais simples, muito mais fácil, muito mais eficaz a sua leitura, alinhando esse conhecimento que nós passamos de forma bem clara e objetiva, juntamente com as ferramentas que te dão uma precisão, uma confiança enorme para operar no mercado financeiro. E pessoal, assim está o dólar. Então vocês viram que eu mostrei o gráfico de 5 minutos, de 2 minutos e o gráfico de 1 minuto. Agora vamos lá para o gráfico do mini índice, que eu também vou fazer a mesma coisa. Vou mostrar o gráfico de 5 minutos, 2 minutos e 1 minuto também, para vocês conseguirem também identificar as oportunidades que deu no mini índice. Vamos lá? Bom, primeiro, pessoal, o gráfico amanheceu abaixo da line, tá? A linha branca também é uma line que nós passamos antes da abertura do pregão. O gráfico abriu abaixo da line, ou seja, já tivemos uma intenção vendedora, né? Com baita gap de baixa de mais de 1.500 pontos com gap de baixa, nós já tínhamos um indício que o dia seria vendedor, né? Estaria em queda. Então era só a gente esperar pela oportunidade mais precisa, mais exata para entrar a favor dessa tendência. E é claro que nós vamos utilizar as ferramentas da TB Zone para nos auxiliar a identificar esses pontos de forma mais eficaz, beleza? Vamos lá. O gráfico ele abriu aqui e começou a se desenvolver, né? Foi até lá embaixo, voltou e opa, veio até a line. E percebam quando ele toca na line, olha o que ele nos deixa. Uma entrada de venda do indicador, pessoal. Uma entrada de venda bem abaixo da line. Ou seja, nós tínhamos 2 pontos de confluência nessa operação. A line, linha branca, certo?
e a entrada de venda no indicador. Essa entrada ela foi ativada, né? Pois o próximo candle rompeu a mínima do colorido, ativando a operação, e um alvo plausível seria aí então, o alvo principal nessa operação seria lá embaixo na mínima do dia, certo? Só que claro, que aqui nós tínhamos mais de 600 pontos de queda, é bastante coisa, então obviamente você faria umas parciais aqui no meio do caminho para não perder a operação, certo? E vejam só, primeiro ele vem reto aqui em mais de 250 pontos, atingido essa parcial, e depois ele vai lá embaixo e toca no seu alvo principal, dando mais de 600 pontos em apenas uma operação do indicador. E é claro que nós também tivemos um reteste na line, onde poderia ser uma oportunidade também de entrar vendido. Por isso você desenrola aqui, e até o momento é isso que nós tivemos de oportunidade, pessoal, no gráfico de 1 minuto, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico de 2 minutos, pessoal. Vejam só, aquela mesma oportunidade de reversão na line, certo? Porém sem entrada de venda do indicador. Só que é muito importante notar que nesse quadrado aqui foi aonde aconteceu a operação de venda do gráfico de 5 minutos, certo? E logo depois nós tivemos uma entrada de compra do indicador, que também foi ativada neste ponto aqui, e depois ele foi buscar a line como alvo, ou seja, deu mais de 300 pontos em apenas uma operação de compra do indicador TB Zone. Olha como facilita bastante a nossa leitura utilizando as ferramentas. Depois tivemos mais uma entradinha de venda aqui embaixo, e essa chegou a andar 85 pontos a favor e depois voltou e nos tirou no loss de 140. Loss também existe, pessoal, e aqui foi um exemplo de loss, tá? O seu loss teria ficado mais ou menos aqui em cima, certo? Essa região do SSR, e ela foi estopada, pois não chegou nem a andar 100 pontos a favor, né? Então consideramos um stop loss aqui nessa região. E assim estamos até o momento no gráfico de 2 minutos do mini índice. Agora vamos lá para o gráfico de 1 minuto do mini índice. Pronto, estamos aqui. Bom, aqui é a line, né, e região de venda de 5 minutos. E olha que coisa nós tivemos aqui, pessoal. Um ponto para você colocar muita atenção. Aqui, nesses dois candles, foram os candles que formaram a venda pelo indicador lá no gráfico de 5 minutos. E como um time frame maior deu uma venda, nós respeitamos o time frame maior e não entramos em operações opostas a ela em time frames menores. E foi isso que aconteceu aqui. Nós tivemos uma entrada de compra pelo indicador neste ponto, porém, logo aqui em cima, nós havíamos tido uma entrada de venda pelo indicador também. Ou seja, nós temos que ignorar essa operação aqui em time frame menor e focar apenas naquela dos 5 minutos. Percebam que foi neste ponto aqui, certo? Aqui nós temos uma entrada de venda por volta das 10h15 e por volta das 10h21 nós tivemos essa entrada de compra, ou seja, estava dentro da operação dos 5 minutos. Então a gente não faz nada, certo? O preço continua se desenrolando, dá uma entrada de compra pelo indicador aqui, porém ela não é ativada, e logo na sequência nós tivemos uma entrada de venda a favor da tendência principal, é claro, e essa operação chegou a atingir seu alvo técnico também lá embaixo em 260 pontos. Certo, pessoal? E até o momento é assim que estamos no mini índice. Tivemos uma ótima oportunidade de venda pelos 5 minutos, uma boa oportunidade de compra pelos 2 minutos e, é claro, uma boa oportunidade de venda também pelo 1 minuto. Além de, é claro, as oportunidades de reversão que nós tivemos utilizando a line, que também é um ponto a mais de confluência para as nossas operações. Então assim está o gráfico do mini dólar e do mini índice até o momento, pessoal. Ótimas oportunidades para quem faz parte do time TB Zone e consegue utilizar as nossas ferramentas da melhor forma possível, assim como ensinamos na área de membros. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você ainda não faz parte do nosso time, te convido a entrar, se tornar membro, que eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar e muito, fazendo parte dessa família que cresce cada dia mais e mais. Valeu e até o próximo vídeo.